Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Cremos e confessamos que a graça da fé, por meio da qual os eleitos de Deus são capacitados a crer para a salvação de suas almas, é a obra do Espírito de Cristo em seus corações e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, pela administração das ordenanças, através da oração e de outros meios. Assim, a fé dos eleitos se desenvolve e se fortalece. Por esta fé, o cristão crê ser verdadeiro tudo quanto está revelado na palavra, pois a autoridade do próprio Deus fala em sua palavra, e age de conformidade com o que cada trecho específico da mesma contém, obedecendo aos mandamentos, tremendo ante suas ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e a vida por vir. Os principais atos da fé salvífica, porém, são aceitar, receber e descansar unicamente em Cristo para a justificação, a santificação e a vida eterna em virtude do pacto da graça. Esta fé é de diferentes graus, podendo ser fraca ou forte. Entretanto, por menor que seja a fé salvífica, é de uma qualidade ou natureza diferente da fé e graça comuns àqueles que professam a fé temporariamente. Por isso, embora muitas vezes a fé salvífica seja assaltada e enfraquecida de diversas maneiras, ela logra vitória, desenvolvendo-se em muitos até atingir uma plena segurança através de Cristo, que é tanto o autor quanto o consumador de nossa fé. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre a fé salvadora. E este é o programa Evangélico A Voz Congregacional, hoje de volta, após uma semana de descanso. Hoje é o programa de número 59. Há 15 dias atrás estivemos aqui realizando uma programação especial de 2 horas, em comemoração ao nosso primeiro aniversário aqui nessa abençoada emissora que é a CPAD FM 96.1. Desde já queremos agradecer ao pastor Paulo Sérgio do programa Palavras de Esperança, que cedeu gentilmente esse horário para que a gente fizesse aquela programação especial e abençoada, E você que é ouvinte da CPAD FM 96.1 é nosso convidado especial para estar em sintonia com a nossa programação hoje, dia 4 de junho, dia do engenheiro agrimensor, Hoje é o dia do engenheiro agrimensor, para quem desejar querer mandar um alô especial. E você é nosso convidado especial, todos vocês ouvindo a CPAD, seja evangélico ou não, independente do seu credo religioso, para estar em sintonia conosco até aproximadamente às 13 horas, Aqui já no estúdio da CPAD, para a realização de mais este programa, se encontram os realizadores do mesmo, este que vos fala, o pastor Samuel Santos. Aqui à minha esquerda, o pastor Walter Bezerra, que está substituindo o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que por motivo de saúde não vai poder estar conosco hoje, E para quem desde já quer mandar um alô todo especial, eu que está em sintonia com a nossa programação também. E aqui ainda no estúdio, o diácono Nivaldo, como sempre, representando a Secretaria de Missões, para mandar aquele alô especial aos aniversariantes. Aqui no controle, com todo o seu brilhantismo e eficiência, o nosso amado irmão Lucas. O programa está apenas começando, tem muito da Palavra de Deus para o seu coração, então fique sintonizado, não mude de estação nem de canal, fica aí ligadinho, porque através dos cantos, através do estudo bíblico, Deus vai revelar-se para você e vai abençoar ricamente a sua vida, tá bom? Vamos começar como sempre invocando o Senhor, a bênção do Espírito Santo. Queremos desde já convidar o diácono Nivaldo para fazer essa oração e daqui a pouco voltamos com muito mais. Lá cheguei, quando os 3 jovens entraram no fogo lá desci. Pai Celestial, nós te louvamos
por este momento que Tu nos concedes, que estamos aqui, Senhor, nessa poderosa emissora, para propagar através de cânticos, através da mensagem, que vai ser logo mais a Tua palavra. Te pedimos que Tu prepare os corações de tal forma que eles não resistam à Tua voz. E muitos deles que estão já esperando uma oportunidade de um encontro com Jesus, possa ser verdadeiramente um momento oportuno. Que o Teu nome possa ser, através de toda essa programação, Senhor, exaltado e glorificado. Fica conosco nesta manhã, nos abençoa de uma forma toda especial, abençoando, Senhor, também tantos quanto faz esta emissora. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Oh, desperta, Senhor, esta igreja que compraste para Ti. Com Teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Começa em mim. Oh, começa em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão, quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, será exemplo para esta grande geração. Oh, desperta, ó Senhor, esta igreja que compraste para Ti, sim, para Ti, com Teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Começa em mim. Começa em mim. Começa em mim, Senhor. Começa em mim. Começa em mim. Começa em mim.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Armando Filho a canção Avivamento Total. Queremos aqui, né, mandar um alô especial para alguns dos nossos ouvintes, né, de cadeira cativa. E o nosso alô vai para o pastor Raimundo, lá da Igreja Congregacional do Grotão, né, sua esposa e toda a turma lá que sempre está em sintonia conosco, né? E também queremos mandar aqui o nosso endereço, né? Informar, você acabou de ouvir a chamada aí da Igreja Sede, lá no Gás, Rua Elba Maria Silva da Costa. E desde já fica à vontade para nos fazer uma visita presencial, né, em algum dos nossos cultos. Além da nossa igreja sede, você pode visitar algumas de nossas congregações. Temos na Zona Sul, né, de João Pessoa, 4 congregações, além da igreja sede. Temos, por exemplo, a nossa congregação lá no Hernani Sátiro, que fica na Rua Henrique Bilácio, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes, né? E você pode também nos fazer uma visita lá. O responsável pelo trabalho lá é o presbítero Saul. Também no José Américo temos a nossa congregação, que fica na Rua Antônio Ximenes, 144, próximo ao Bar do Pereira, na mesma rua da Rádio Difusora, né? Então nos faça uma visita também lá, tanto na quinta-feira à noite como nos domingos, né? Estamos nos reunindo. Também temos nossa congregação lá no Valentina, na Rua Padre João Félix de Medeiros, número 98, por trás do supermercado Bem Mais, não tem erro, né? Fica entre a Integração e o Bem Mais. O responsável lá é o presbítero Enoaldo. E na Rota do Sol, ou em Mussumaro, como é mais conhecido, também temos a nossa congregação que fica em frente ao depósito Costa do Sol. Então, você é nosso convidado especial. Se você quiser nos fazer uma visita virtual, também fica à vontade. O nosso endereço eletrônico é 3iec.com.br, né? Repetindo, 3, o número, iec.com.br. Você ali vai poder nos conhecer melhor através de fotos, através de vídeo, através de estudos bíblicos, através de toda a nossa programação, né? Inclusive, se você perdeu algum dos nossos programas anteriores, né, e quiser ouvir, né, é só ir lá na seção de programas evangélicos Voz Congregacional gravados e escolher lá a data que você quiser. Se você também quiser ver uma reprise, né, porque o que é bom pede bis, você também tem esta opção, tá bom? Bem, chegamos ao momento especial, que é o momento da Palavra de Deus. Hoje o pastor Eudes Lopes Cavalcante não está presente, pelo motivo já anunciado, né? Mas temos aqui, para dar o estudo desta tarde, o pastor Walter Bezerra, e ele, né, já esteve presente aqui conosco algumas vezes, e hoje ele tem mais uma vez esta oportunidade. Pastor, a paz do Senhor, boa tarde. A paz do Senhor, Samuel, a paz do Senhor a todos vocês, boa tarde, Deus abençoe a todos. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez. Sobre o que estaremos estudando nesta tarde? Bem, nós hoje iremos falar um pouco sobre a questão do credo apostólico. Na verdade, muitos têm entendimento que o credo é uma reza, e na verdade não é uma reza. O credo apostólico é uma declaração de fé. Todos nós temos uma declaração de fé, seja ela escrita ou não. Mas você que é ouvinte, crê a respeito de Deus, em alguma coisa a respeito de Deus, tem seus posicionamentos a respeito das coisas de Deus, embora isso não esteja externado num papel.
ou num documento oficial, né? Mas a igreja, ao longo dos séculos, construiu documentos oficiais. Inclusive, aqui no início do programa, sempre é lida a confissão de fé congregacional, que é um documento de fé. É aquilo que nós acreditamos a respeito de Deus, a respeito da coisa que Deus falou, de diversos assuntos, né, da fé cristã. Mas o credo apostólico, vamos dizer assim, ele é bem específico e sucinto na questão da declaração de fé. E é essa abordagem que queremos fazer nessa tarde. Amém. Que Deus lhe abençoe, né? Fique à vontade para compartilhar com os ouvintes. Hoje a sua tarefa é um pouco difícil, substituir aqui o pastor Eudes Lopes Cavalcante, né? Pois é. Ele sempre está aqui dando estudos panorâmicos dos livros da Bíblia, né? Mas hoje você vai um pouco pela tangente. Mas eu estou com o auxílio dele aqui, porque o que a gente vai abordar, você vai encontrar também no site que foi passado aqui na nossa igreja, verdade. Que é escrito pelo pastor Eudes, muitas das coisas, e o que eu peguei aqui, estou trazendo para vocês, foi escrito pelo pastor Eudes, com base no livro extraído de Paulo Anglada, Sola Escritura, que fala sobre o credo apostólico, e eu vou abordar isso aqui um pouco. E também um assunto mais detalhado do credo também pode ser encontrado no nosso site escrito, umas reflexões feitas pelo nosso pastor Eudes, muito boa por sinal, tratando de cada aspecto do credo apostólico, né? A palavra credo é do latim, que é a primeira pessoa do singular, que diz eu creio. Então, em que nós cremos, o que a igreja crê ao longo dos séculos. Esse é um documento oficial. E lá o pastor Eudes vai fazer um estudo bem interessante, porque ele vai trabalhar creio em Deus, né? Creio em Deus Pai. E assim, cada ponto desse vai ser bem trabalhado, e vocês podem acessar lá na 3iec.com.br. 3 o numeral, né? E você terá esse material nas suas mãos. Ok, então pode seguir adiante. Bem, eu queria ler primeiro alguns textos bíblicos para a gente passar a essa reflexão, né? Efésios capítulo 2, verso 20 diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular. Um outro texto que se encontra em 1 Timóteo 6, a partir do versículo 3, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conformam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. O apóstolo João também escreveu algo a respeito de doutrina, dizendo: existem vários outros textos que poderíamos citar do Novo Testamento, mas falando dessa importância, né, de termos uma fé baseada na verdadeira doutrina, nos verdadeiros princípios ensinados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz o apóstolo João: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Bem, o credo apostólico, ele é o mais conhecido dos credos. É atribuído pela tradição aos 12 apóstolos. Mas os estudiosos acreditam que ele se desenvolveu a partir de pequenas confissões batismais empregadas nas igrejas dos primeiros séculos. Embora os seus artigos sejam de origem bem antiga, acredita-se que atualmente o credo apostólico só alcançou sua forma definitiva por volta do VI século, quando são encontrados registros do seu emprego na liturgia oficial da Igreja Ocidental. De um modo ou de outro, parece evidente sua conexão com os outros credos antigos menores, como os seguintes: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne. Era um credo que já existia certas frações, né, que formam o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, concebido sob o poder de Pôncio Pilatos e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo.
Meus queridos, o credo apostólico, assim como os 10 mandamentos e a oração dominical, foi anexado pela Assembleia de Westminster ao seu catecismo, né? Não como se houvesse sido composto pelos apóstolos, ou porque deva ser considerado escritura canônica, mas por ser um breve resumo da fé cristã, por estar de acordo com a palavra de Deus e por ser aceito desde a antiguidade pelas igrejas de Cristo. Esse é um breve resumo sobre a questão do credo apostólico. E vocês devem conhecer muito bem, eu acho que a maioria aqui que tem um conhecimento do catolicismo romano, por exemplo, que é muito recitado o credo apostólico, não é uma reza romana, como eu falei, é um documento, uma declaração de fé, que passou a ser recitado e ficou parecendo uma reza de fato, mas não é. Então diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal ou Católica, que significa a mesma coisa, a ideia de universalidade, né? Não é a católica romana, mas é a católica no sentido de universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, essa é uma declaração bem sucinta e versa sobre diversos assuntos da fé cristã. Todos nós cremos e deveremos crer em Deus. E esse Deus é um Deus todo-poderoso, segundo o credo. Ele é o Criador dos céus e da terra. É isso que as Escrituras nos ensinam a respeito de Deus, né? Um Deus que é todo-poderoso, que é Criador de todas as coisas. Observe que no credo apostólico vai fazer menção tanto do Deus Pai, Deus o Filho, Jesus Cristo, né? E Deus o Espírito Santo, relatando aí a doutrina da Trindade. Então, os verdadeiros cristãos, eles acreditam sim que Deus é um, mas subsistem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, qualquer forma de crença diferente disso foge dos princípios ensinados nas Escrituras e declarado ao longo dos séculos pela Igreja. Esse é um documento antigo, oficial da Igreja, da crença dos nossos irmãos do passado em relação à ortodoxia, à verdadeira doutrina, legado dos apóstolos, dos profetas, ensino do nosso Senhor, enfim, aos seus servos, aos filhos de Deus. Então, o credo apostólico, se nós analisássemos ele ao todo, veríamos que ele enfatiza muito a pessoa do Filho, né? A realidade do Filho, a questão da humanidade do Filho também. Nasceu da Virgem Maria, ou seja, a sua humanidade, a sua encarnação. E Maria foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Tanto é que relata-se nesse credo que a Maria era virgem, exatamente para preservar essa realidade que nós cremos, que ele é fruto da obra poderosa do Espírito Santo de Deus sobre uma virgem, além de estar se cumprindo aí a profecias, né, do Antigo Testamento, que nasceria de uma virgem, o Messias viria e nasceria de uma virgem. O texto do credo apostólico nos chama a essa fé, a uma fé no Deus triuno, não na fé do Filho de Deus, do único Filho de Deus. Ou seja, o Deus encarnado, né? O Filho que se encarnou, mas e de tal forma que ele era plenamente humano também. Então é isso que nos diz o credo. Mas eu gostaria de destacar, para não falar de todas as coisas que está aqui, que seriam extenso, e como eu falei, está bem detalhado lá no nosso site, que você pode acessar e estudar esse assunto. Eu gostaria de destacar alguns pontos que talvez na cabeça de alguns possa ficar aquela interrogação, né? Quando diz creio na Santa Igreja Católica ou creio na Santa Igreja Universal. E essa declaração do credo aqui fala a respeito de que existe uma igreja, que existe um povo de todas as tribos, povos e raças que adoram o Cordeiro que foi morto.
É isso que está se referindo. A Santa Igreja é o povo de Deus, é o povo da nova aliança, os eleitos de Deus, é o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça, não está se restringindo a uma denominação, restringindo a um povo específico como era Israel, mas como diz no Apocalipse, de todas as tribos, povos e raças, ou seja, é universal, engloba tudo, né? Todos aqueles que pertencem ao Senhor, que foram chamados um dia pelo Senhor e que pertencem a Deus. Então, creio na Santa Igreja Católica, na Igreja Universal, é isso. É que o povo de Deus está espalhado, diversos povos, raças, tribos, diversas épocas, são, na verdade, o povo eleito, o povo da nova aliança. Um outro ponto, que talvez na cabeça de alguns tragam também um entendimento equivocado, é sobre, creio na comunhão dos santos. O que seria esses santos? Não é os santos da Igreja Católica. Novamente, volta para os santos somos nós, aqueles que creem em Jesus Cristo e são santificados pelos méritos de nosso Senhor Jesus. Os santos têm a mesma comunhão. Não temos, todos nós temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma mesma fé, o mesmo batismo, uma mesma esperança e fazemos parte de uma mesma igreja. Por isso que nós não estamos falando da mesma noção, dessa igreja universal, né? Dessa igreja católica no sentido geral, do povo de Deus. A igreja de Cristo, né? A igreja de natureza espiritual. Em Efésios, para encerrar esse ponto e a gente conversar um pouco, como diz aqui o pastor Samuel sempre faz algumas perguntas, né? Para a gente debater um pouco. Em Efésios, capítulo de número 4... vai retratar bem isso que acabamos de falar. Quando diz assim, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aqui eu concluo essa fala trazendo o seguinte ponto, que você é chamado a crer não apenas que existe Deus, mas o Deus que você tem que colocar a sua fé é aquele Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você é chamado a crer no Filho, o único Filho de Deus, né? O Filho unigênito, que é Senhor, que nos foi concedido por obra do Espírito Santo, foi concebido por obra do Espírito Santo, que nasceu da Virgem. Ele era plenamente humano, assim como também era plenamente divino. Nós somos chamados a crer nesse Senhor que esteve no nosso meio, que esteve no período de Pôncio Pilatos ali naquela região, que o submeteu à crucificação. Ele foi morto de fato, não foi algo verídico, ele realmente provou da morte. Foi sepultado, mas ressuscitou. É isso que diz o credo. Ressurgiu dos mortos ao 3º dia. Ele ressuscitou. Ele também subiu ao céu. Está lá reinando à direita do Pai Todo-Poderoso. E este Jesus, como diz as Escrituras, há de vir julgar os vivos e os mortos. É isso que nos diz o credo. O credo nos chama a verdadeira fé. O credo une todo o povo de Deus, independente de denominação, independente de algum grupo religioso, mas se crê nesses princípios, com certeza faz parte daquele que é chamado povo de Deus, povo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida do pastor Walter e também a cada um dos ouvintes, né? O estudo em si já foi bastante claro, mas temos aqui alguns pontos a observar para elucidar mais ainda, né? Pastor Walter, diante deste esclarecimento, podemos dizer que não tem nada de herético no credo apostólico, né? Eu soube que uma certa irmã, né, ela saiu da igreja, né, da qual ela fazia parte, porque o pastor botou no boletim da igreja o credo apostólico, né? Estudos, mini estudos, né, sobre o credo apostólico. E ela disse, isso é coisa da igreja católica e não sei o que, eu não aceito. Quer dizer, a gente acabou de ver aqui
que o credo em si não tem erro doutrinário algum, pelo contrário, ele é harmonioso com o ensino da Bíblia. Poderíamos até dizer que o credo é um resumo dos ensinos bíblicos, o resumo dos resumos, né? Mas totalmente sadio, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Exatamente, Samuel. Na verdade, é uma inversão aí, quando ela diz que o credo é algo herético. Porque o credo, na verdade, foi para combater exatamente, solidificar a igreja contra as heresias. Exatamente. Porque na época, no desenvolvimento da igreja cristã, houveram vários pontos de vista a respeito da pessoa de Cristo, a respeito de Deus, né? Uns não aceitavam a questão trinitária, ou seja, alguns pensavam que Deus se manifestava em forma diferente na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. E, na verdade, não é isso. São 3 pessoas distintas. Alguns acreditavam diferente, que o Filho era inferior ao Pai, fazendo uma distinção bem clara em relação a essa deidade, rejeitando também a doutrina da Trindade. Mas a ortodoxia fez questão, o verdadeiro ensino fez questão de sintetizar o que a Bíblia ensina sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, que a igreja deveria declarar isso, que acreditava no Pai, acreditava no Filho e acreditaria no Espírito Santo. Ou seja, quando alguém acha que a questão da heresia faz parte do credo, na verdade é o contrário. O credo está combatendo as heresias, para que a gente não esteja... Ele é anti-herético. Anti-herético, exatamente. Inclusive em relação à pessoa do Filho, né? Alguns acreditavam na época que Jesus não veio em carne. Por isso que o credo é importante. A epístola... Era o gnosticismo, né? Exatamente. As epístolas do apóstolo João vai combater exatamente esse tipo de heresia. E essa parte do credo está muito espelhado lá no que dá nessa epístola, né? Que falava que Jesus não veio em carne. Ele parecia ser um homem, mas não era. Era um espectro. Era um ser espiritual ali que parecia ser carne. Então, João, o apóstolo João, na sua primeira e segunda, nas epístolas de João ali, ele vai combater esse tipo de heresia. E o credo vai dizer isso. Ele nasceu da Virgem Maria, em carne, é homem. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, é histórico, é um ser que realmente existiu e morreu, foi morto. Então, o credo apostólico vai afirmar categoricamente que Jesus foi plenamente homem, combatendo esse tipo de heresia, né? Combatendo esse tipo de visão. Inclusive, o credo apostólico, durante muitos séculos, fez parte da liturgia da igreja, né? Ou seja, ele fez parte da programação do culto da igreja. Havia esse momento de profissão de fé, né, pastor? E de alguns tempos para cá é que se deixou de se professar a fé no culto público. Aí é onde eu digo, né? O credo em si não é apostólico, ou não é herético. Não é herético. O credo apostólico em si não é herético. Mas quem abandona o credo é que se torna herético. Exatamente. O credo faz com que nós lembremos e se não crê nisso, se não crê nisso, pode-se dizer que é cristão? De fato não, porque é negar ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito, negar que Jesus tem o seu povo aqui na terra, a sua igreja, né? O seu corpo, negar que esse corpo, essa igreja tem a mesma comunhão, a mesma fé, o mesmo Deus, negar que fomos remidos dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, que há ressurreição corporal, como Paulo ensina, né? Na ressurreição do corpo, nós cremos isso. Porque Paulo disse, se nós não crêssemos na ressurreição do corpo, era vã a nossa fé. Para que a gente não... Se Cristo não ressuscitou, se ninguém ressuscita dos mortos, o que é que a gente está crendo? Em quê? Para quê? Então, Paulo fala disso e o credo vem reafirmar essa fé. Nós devemos crer nisso, na ressurreição do corpo, na vida eterna, né? Olhando sempre para o alto, olhando sempre nessa esperança de fé, né? Inclusive, com relação à Trindade, né, que a gente vê de forma bem abrangente no credo, né? Tem grupos que não aceitam essa questão da Trindade, porque é difícil de compreender, como se as coisas da fé fossem fáceis de compreender, né, racionalmente. Aí diz, não, só quem é Deus é o Pai, Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, é uma força e por aí vai. Mas a gente vê nas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala, pastor Walter, explicitamente com esta distinção de pessoa para pessoa da deidade. Por exemplo, nas cartas pastorais, a primeira carta a Timóteo,
ele introduz dizendo o seguinte: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer dizer, faz distinção entre a pessoa do Pai e do Filho e faz essa diferenciação. Deus Pai, quer dizer, se tem Deus Pai, tem Deus Filho e, consequentemente, Deus o Espírito Santo, porque todas as características que o Espírito Santo tem, né, conforme o Novo Testamento, são características de uma pessoa divina, né? Então, a doutrina da Trindade, ela é totalmente bíblica e o credo enfatiza isso, né? Exatamente. A gente vê claramente nas Escrituras faz distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito. O próprio batismo de Cristo é um retrato disso, né? O Pai, a voz brada do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, né? Então, a gente vê a distinção entre as pessoas. Aí talvez venha o outro lado herético também, que diz, então, se realmente são pessoas distintas, mas o Filho não é Deus. Mas a gente vai ver declarações como a de Tomé, quando no reencontro com Cristo, que ele diz, olha aqui as chagas e tal. Aí, meu Senhor e meu Deus. É reconhecimento claro das Escrituras de que Cristo é Deus. E em vários outros pontos nós vamos ver Cristo sendo visto como Deus. Então, essa distinção, a Bíblia ensina claramente que existe um único Deus, que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está delineado nas Escrituras e nós somos chamados a essa fé. Aliás, se Jesus não fosse Deus, nós não poderíamos adorá-lo. Seria uma idolatria. Uma idolatria, adorar um homem, pecado, né? grave, exatamente. Ou adorar um anjo, né? Exatamente. Outra coisa, pastor Walter, a questão da historicidade de Jesus, que o credo ele enfatiza também. Porque alguns críticos dizem que Jesus não existiu. Jesus é uma realidade somente da fé. Do ponto de vista histórico, ele é um mito, né? Porque não existe registro histórico da existência de Jesus, nem desse tal de Pôncio Pilatos e tal. Mas, pelo contrário, né? Há evidência suficiente da historicidade de Jesus e o credo ele enfatiza isso quando diz que ele foi do tempo de quem? De Pôncio Pilatos, né? E, recentemente, no século passado, né? No final do século passado, 1960 alguma coisa, foi descoberta em Cesareia Marítima, né? Lá na Palestina, em Israel, uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos e Tibério César, que eram os governantes romanos da época em que Jesus viveu, né? E hoje estão lá como artefatos arqueológicos, né? Para todo mundo ver, né? Pegar lá algo tangível mesmo, concreto mesmo, de que o que a Bíblia fala e o credo também acerca da existência terrena de Jesus é uma verdade. E, inclusive, alguém até falou que os próprios judeus que não aceitam Jesus como o Messias, mas eles não questionam a existência dele, eles questionam a identidade. Mas a existência, não, né? E todo mundo que tentou, né? Todos os críticos, agnósticos, ateus que tentaram provar que Jesus não existiu, na verdade, depois de muito estudo, acabou encontrando evidência da sua realidade, né? E muitos deles acabaram até se tornando cristãos e grandes apologetas como Josh McDowell e outros por aí, né? Exatamente. Comumente, né? Geralmente as pessoas acreditam que Jesus existiu, mesmo os ateus, mas não acreditam que ele seria Deus. Seria um homem, um sábio, enfim, mas como disse, eu acho que foi C.S. Lewis, ou não recordo se eu não estou enganado, de que dizer que Jesus foi um sábio, depois do que ele disse sobre ele mesmo, né, seria um equívoco tremendo, porque não há como você... na verdade, ele seria mais falso do que propriamente um sábio, porque ele está se referindo que ele é Deus. Se você não acredita nada disso, então você não pode tomá-lo como um sábio, porque ele está falando coisas que essas pessoas desprezariam ou desprezaram, né? Mas a maioria dos ateus vão acreditar que um Jesus histórico, mas que não era um Deus. Mas existem aqueles que realmente negam, inclusive, que ele existiu. O credo, obviamente, não estava pensando nessa questão. O credo estava pensando na questão da humanidade de Cristo. Porque ninguém tinha dúvida da existência de Jesus, né? A igreja dos primeiros séculos não tinha essa dúvida da existência de Jesus. A questão era se ele realmente era humano ou não, ou era aparência humana. Teve essas discussões aí heréticas que surgiram. Mas
o credo vai delimitar dentro de um período histórico muito claro. Qual foi o período que Jesus viveu, o que foi preso, que foi crucificado? E sobre que regime? Sobre o regime do Império Romano, debaixo do procurador lá, o Pôncio Pilatos, né? Que estava cuidando daquela região, sendo, vamos dizer assim, o representante de Roma ali naquela região. Então ele delimita e mostra claramente, não só geograficamente como Jesus viveu, mas também o período, o tempo. É verdade. Outros o tinham como um revolucionário, né? Outros o tinham como um revolucionário, né? Exatamente, né? Várias coisas a respeito de Jesus, porque havia, principalmente hoje, essa visão de Jesus como um revolucionário nesse sentido, não procede, né? A gente entende que Jesus é aquele da qual as Escrituras falavam no Antigo Testamento. Ele é o Messias. O Messias, ele veio cumprir um propósito, veio com uma missão exclusiva, né? E cumpriu a sua missão. É verdade. Ainda acerca da questão da igreja, né? A sua catolicidade. Eu acho essa expressão muito importante, né? A questão da igreja ser universal. A igreja não é só a nossa denominação, não é só a igreja na qual a gente congrega. A igreja, né, é a agência do reino de Deus aqui na terra, né? É a expressão visível do reino de Deus no mundo. E ela está em toda parte do mundo, né? Onde tiver 2 ou 3 realmente invocando o nome do Senhor em espírito e verdade, Jesus disse, ali eu estou no meio, né? Independente da cor dela, independente do espaço geográfico onde ela esteja, né? Localizada. E eu acho que a gente perdeu muito essa questão da catolicidade, ou seja, da universalidade da igreja. Hoje as igrejas estão muito assim individualizadas. E a gente vê a cada dia mais, pastor, o desfragmento, né, da igreja. Por qualquer coisa, as pessoas estão dividindo uma igreja e abrindo outra, né? Às vezes até vizinha, na mesma rua, às vezes até na mesma calçada, né? E como se isso fosse uma coisa aprovada por Deus, uma coisa boa, né? Louvável, não é, porque a Bíblia mostra que a fé ela é una, né? A igreja é uma. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus orou por unidade, né? É claro que unidade não significa necessariamente uniformidade. As denominações existem por alguma razão, né? E às vezes até por causa das nossas limitações mesmo, porque tem pontos da fé que não estão aqui, inclusive no credo, né? Mas que de alguma forma nem todos compreendem da mesma maneira, como a questão do batismo mesmo. Tem pessoas que acham que o batismo só é válido se derramar, se a pessoa entrar toda, mergulhar, né, no rio, no tanque. Tem outros que já acham que só a água derramar na cabeça é suficiente, e por essas outras razões assim que não fere o âmago da fé, existem denominações, tudo bem, né? Isso ainda é tolerável. Agora, por qualquer coisa, a pessoa está dividindo a igreja e criando sua própria denominação, sua própria igreja. Isso é algo que vai contra a Bíblia e contra o credo, né? Exatamente. A gente tem que entender que a igreja é todos aqueles que professam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seguem os seus ensinos, né? que tem a sua fé no Deus verdadeiro, como ensina as Escrituras e como é delineado aqui. Não é nem uma instituição. Não é nem uma instituição, no credo apostólico. E isso leva à comunhão. É interessante quando abandona-se a catolicidade, que é essa questão de ver a igreja não como a minha denominação, a igreja de Cristo só é a minha denominação. Como se a igreja de Cristo viesse iniciar agora algumas denominações de 100 anos, 200 anos, 50 anos, 30 anos, como se fosse existir a partir de agora. E durante os séculos todo passado não existisse igreja de Cristo. Então, há um equívoco muito grande nesse sentido que leva a essa falta de comunhão. Comunhão da igreja não é só fé, não é só batismo. Quando se fala de um só batismo, não está falando da maneira como é o batismo, mas no só batismo o quê? O batismo que o legado, a instituição que Jesus ordenou, né? A ordenança, o sacramento que a qual Jesus instituiu para a sua igreja, né? Inclusive as denominações, né, elas podem ser cordiais entre si, né? Exatamente. Se reunirem para promover eventos em prol do reino de Deus, né? Exatamente. Não importa se você foi batizado por aspersão
ou se foi por imersão. A verdade é que nós temos um só batismo em Jesus Cristo, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós pertencemos ao mesmo Deus, temos a mesma comunhão. É isso que nós precisamos entender como povo de Deus, né? E é essa a visão que o credo nos traz. Nós somos chamados a essa comunhão. Cremos na comunhão dos santos, porque temos a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo batismo, a mesma esperança, e iremos todos para o mesmo lugar. E essa questão que eu até já falei aqui com o pastor Eudes, né, para terminar aqui, a questão de crer na igreja, né? A igreja local, a igreja em todas as suas expressões, como povo de Deus na terra, né? Porque tem gente que não quer mais dar valor às igrejas, não quer mais se congregar, né? Não, sirva a Deus em casa, mas o credo diz, creio na igreja. E se fosse para a gente servir a Deus em casa, Jesus não teria dito, eu vou edificar a minha igreja. Né? Se a gente pudesse servir a Deus individualmente, né? Exatamente. Poder até pode, mas não deve, né? Porque a igreja é o meio ali da gente crescer juntos na fé, né, pastor? Na verdade, o credo é contra os desigrejados, né? Porque o credo vai contra. Eu creio na igreja. A igreja, como o povo de Deus, né? Como a comunhão ali onde existe. Não existe essa questão de, eu creio em Jesus e vou me isolar. A Bíblia não ensina nada disso. Na verdade, pelo contrário. Eu vou me unir a outros que têm a mesma fé para adorar a Deus publicamente, né? Amém. Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes, né? Vamos ouvir mais um hino para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com os aniversariantes. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostra.
Boa tarde, pastor Samuel, pastor Walter, o irmão aí no controle da mesa. Boa tarde, ouvintes e amigos que estão sintonizados aí na programação A Voz Congregacional. Nós temos aqui aniversariantes do final do mês de maio e o início de junho. São os seguintes irmãos: Daniele Bezerra, Hernando Sátrio, Maria da Penha Martins, Og Lundim, Maria da Penha Valentina, Ingrid Vitória, Hernando Sátrio, Naira França, Diácono Demétrio Albuquerque, Presbítero Severino Hugo Valentina, Sara Lavini Valentina, Ellen Nogueira Valentina, Eliane Paulo Valentina, Graça Alcântara e, enfim, o início do mês de junho. Mardoqueu Mendes, Rota do Sol, Natan de Souza, Milena Araújo, minha neta, né? E Luciene Soares. E para a meditação de todos, eu quero deixar esta escritura que encontra-se no Salmo 92 e o verso 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cédro no Líbano. Que Deus possa abençoar ricamente a todos que estão aniversariando nesta data. Que Deus possa derramar dos céus as suas maravilhosas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Se Deus quiser, no próximo sábado estaremos de volta. Fiquem todos na paz do Senhor, que o Espírito Santo esteja iluminando cada um de nós para compreendermos mais a palavra de Deus, né? E assim experimentarmos mais a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fiquem todos na paz do Senhor.